Projeto Entender para Vivenciar Doutrina Espírita Cristã, Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade GEVEC. Nesse projeto Entender para Vivenciar, temos a semente do conhecimento, semeando o conhecimento. A intenção é que possamos passar a vocês um conhecimento mais simplificado em relação a determinados assuntos, fazendo com que vocês pesquisem, que vocês se aprofundem, até mesmo para o nosso próprio crescimento, há necessidade de se aprofundar nos assuntos em uma visão geral. Nós espíritas temos os dois ensinamentos do Espírito de Verdade, quando ele nos diz: espíritas, amai-vos, e espíritas, instruí-vos. É através dessa instrução, é através da pesquisa, do conhecimento, da vontade de querer conhecer, de querer entender, que nos faz executar, transformar em verdadeiras ações o aprendizado. Hoje, nesse vídeo 58, estudando o livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, com a finalidade de Kardec de levar de forma simples os conhecimentos já dentro do que ele havia escrito no Livro dos Espíritos, que era muito mais denso, mais perguntas, mais respostas, mais conhecimentos. Ele lança em 1862 o Espiritismo em sua expressão mais simples, depois que ele viaja pela França e verifica a necessidade de lançar opúsculos em relação à doutrina espírita. E hoje, nesse vídeo 58, nós temos o seguinte: vai nos tocar profundamente, porque acreditamos que a doação é somente dinheiro, e vamos ver que não. No vídeo 57 já falamos que é o que nós detemos, o nosso sentimento, o que há de melhor em nós podemos doar. Mas hoje ele vai falar sobre quem quer que nutra contra o seu próximo sentimentos de animosidade, de ódio, de ciúme, de rancor. Falta a caridade. Mente, se diz cristão e ofende a Deus. Kardec, ele fala mais forte, porque muitas vezes dizemos ser cristãos e cometemos intolerância religiosa. E cometemos a palavra intolerância em relação ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Tudo aquilo que vai contra a minha opinião, eu brigo, eu xingo, eu ofendo, eu machuco. Então, dentro da doutrina espírita, isso já é esperado, porque vivemos num planeta de provas e expiações, e dentro da classe de espíritos que este planeta detém, sabemos que nós evidenciamos muito o que há ainda a ser depurado, que é o que existe de melhor, que são as virtudes do Cristo e o ensinamento do Cristo. E ele fala: quem quer que nutra contra o seu próximo sentimentos de animosidade, de ódio, de ciúme, de rancor, falta a caridade. Por isso que o espírita ele tem que trabalhar necessariamente o autodomínio, a inteligência emocional, de não se adentrar em paixões, porque as paixões fazem com que você se desequilibre. Ao ter esse autodomínio, de ter esse seu autoconhecimento,
de entender que o outro pode ter uma crença diferente, que pode ter um time diferente, que pode votar num partido diferente, que pode gostar de uma cor diferente, que pode gostar de algo diferente. Nós começamos então a entender o que é caridade. E essa palavra caridade, ela é mais forte ainda na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Ele vai perguntar: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Olha como que Kardec, ele quer saber dos espíritos superiores o que é a caridade. E como que Jesus entendia essa caridade? Porque nós espíritas sabemos que o Cristo é o nosso modelo e guia. Então eu quero saber desse modelo e guia como ele entendia a caridade para que eu possa entender. E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Benevolência. Deixa eu aceitar o diferente, aquele que não é a mesma coisa do que eu, que gosta da mesma coisa que eu e segue a mesma coisa do que eu. Indulgência para com as imperfeições alheias. Olha, aquela pessoa faz isso de errado. Aquela pessoa é boba, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é isso. Pratique a indulgência. Aprenda com a imperfeição do outro, de você ser melhor, de você administrar essa imperfeição e depurá-la, no sentido que muitas vezes, como forma de caridade, você demonstra a outra pessoa a sua mudança, porque a outra se espelhava em você, pelas agressividades, por todas as outras ações. E perdão das ofensas. Realmente sabemos perdoar? O primeiro que discorda de mim, eu sinto ofendido, e hoje nas mídias sociais eu deleto, eu bloqueio, eu faço isso, eu excluo, eu denuncio. Isso é convivência? Isso é realmente caridade? E eles vão continuar. Aí é um comentário de Allan Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita na esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, que sejam nossos inferiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos a necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades, e se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais a sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar o seu sofrimento. Pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E não parece ser isso? Aproxima uma pessoa com posses e nós estamos sempre sorrindo, estamos sempre dispostos a sermos amigos. Mas quando um pobre se aproxima, há uma repúdia, há uma situação de afastamento. Que isso só pode ser por interesse. E tem
na resposta da pergunta 888, um trecho que para mim é de máxima importância. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele estenda a mão. Ir, buscar os necessitados. Não precisa que ele te estenda as mãos. Vá. Um exemplo prático. As pessoas, temos aí 14 milhões de desempregados. Quantos desempregados dentro da sua família? Você já se perguntou se um deles precisa de uma cesta básica? Já se perguntou se algum deles precisa de medicamento? Então, antecipe. E isto, você já começa a entender mais essa questão da caridade. E, segundo Kardec, nesse item 58, quem quer que nutra, que se alimente, que potencialize algo contra o seu próximo, sentimentos de animosidade, ódio, ciúme, de rancor, falta a caridade. Mente se diz cristão e ofende a Deus, porque a caridade o Cristo nos ensinou. E dizemos ser cristãos. Então vamos ser verdadeiramente cristãos. Vamos renascer, temos a capacidade do renascimento. Vamos renascer com essa caridade. Vamos ser pessoas melhores. Essa é a verdadeira intenção da doutrina espírita. Que você seja melhor. Para com você mesmo e para com todos aqueles que estão à sua volta, consanguíneo ou não. Isso que é importante. Sabemos da dificuldade. É por isso que estamos caminhando juntos. É por isso que estamos comentando esses vídeos, trazendo para vocês o que nós podemos administrar de melhor. Que os nossos pensamentos sejam sempre de luz, de amor ao próximo. E que transformemos todo esse nosso pensamento de amor e caridade em verdadeiras ações. Desejo a todos muita luz. Que estejamos caminhando na paz do Cristo. Muito obrigado pelo estudo.